Bom dia, pessoal. Eu espero que tenhamos uma boa semana, um bom dia de trabalho, em meio às campanhas, de vacinação, e consigamos ter saúde para trabalhar. Hoje nós trouxemos algumas reflexões já tão bem faladas, é um tema bastante discutido, e às vezes as pessoas até falam assim, mas de novo esse mesmo tema, mas é um tema que chama atenção o tempo todo, até porque é um tema muito sofrido. A gente não quer nem pensar que isso possa existir. A gente fica imaginando a família da criança e a própria criança, principalmente quando ela é molestada por alguém da família que ela admira, que ela confia. Porque, na verdade, nós fomos criados para confiar e acreditar nos parentes, nos tios, nos avós, nos irmãos mais velhos. E muitas vezes nós vamos encontrar adultos que passaram a vida inteira sem falar no assunto, sem tocar nesse assunto. E quando conseguem a oportunidade de uma psicoterapia, por mais breve que seja, ou às vezes até mesmo uma consulta, nós vamos ter acesso a essas informações depois de 30, 40, 45 anos, como já atendi algumas senhoras nessa idade e que trazem pela primeira vez a expressão oral da dor contida durante décadas. Então hoje nós vamos refletir mais um pouco, mais uma vez, sobre o abuso infantil. E geralmente quando se fala em abuso, o que vem na nossa cabeça em primeiro plano, como uma imagem gritante, é o abuso sexual, é o molestamento, pelas vias genitais, mas nós vamos encontrar pessoas com outros abusos, como nós já tivemos vários exemplos, várias notícias pela mídia, E o que chega na mídia não é 10%, infelizmente. Porque as pessoas que sofrem isso, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eles são levados a ficarem calados, muitas vezes por pressão, por um segundo ato de violência, e muitas vezes, quando são menores, pelo excesso de confiança que eles têm nessa pessoa. Então é um tema muito sofrido de falar, de abordar, mas que a gente precisa estar alerta o tempo todo, principalmente nas nossas consultas. E muitas vezes as crianças molestadas, as crianças agredidas, abusadas de todas as formas, às vezes chegam num consultório médico, um consultório de enfermagem ou um consultório de psicoterapia pelo próprio abusador. Seja ele de classificação qualquer, que seja o abuso por ato sexual, que seja um abuso por trabalho escravo, por agressão física, E é um número muito assustador. Eu creio que assim, nós estamos tão longe, de praticar realmente o amor ao próximo, que fica difícil da gente analisar, classificar e tratar ambos os casos. Porque o abusador, ele também é um ser doente e está adoecendo um outro ser. Então a gente acaba alimentando um ciclo que a gente não sabe quando vai parar, se nós não criarmos a coragem de manter essas denúncias e pedido de socorro atendido para salvar essas crianças. Todos os anos, tem o Maio contra a Violência, então são 31 dias onde se fala o tempo todo na prevenção.
Mas muitas vezes nós vamos encontrar umas dificuldades administrativas, burocráticas, falta de pessoal especializado, falta de pessoal para atendimento, e aí nós não sabemos onde vai parar essa correnteza, essa enxurrada de sentimentos ruins que essa criança vai desenvolvendo ao longo da sua vida, que nós não sabemos prescrever como será o resultado lá na frente. Vão ter pessoas que vão elaborar esse luto vivo, sim, mas nós não sabemos a que preço e como ela vai chegar lidando com essas dores. Então nós vamos ver vários casos, várias formas que às vezes a gente acaba se retraindo frente a uma situação porque simplesmente alguém fala assim, no sentido de que eu estou educando. Só que a educação, o processo educacional, o processo disciplinar, há muito ele vem sendo denunciado como agressividade. Alguns de nós viemos de uma geração onde o castigo, onde a surra, né, era um modelo de educação, de controle, na verdade, porque nós sabemos que a educação passa por outras diretrizes, outros primas, outros detalhes, que não necessariamente o controle pela agressão física. E ainda temos algumas famílias nesse sentido. Mas nós vamos ver também situações de negligência material, educacional, afetuosa, né? Muito por mães que não desejaram aquela gravidez, que os filhos chegaram fora de hora, que ela não tem uma estrutura sequer mínima para ser mãe, e aí nós vamos encontrar as negligências que são outras formas, né? Então nós temos aí vários. O que é um abuso? Toda forma de violência física. Às vezes a criança está chorando, a gente presencia muito isso, né? Principalmente nos corredores das unidades de saúde básica. Porque é um modelo de assistência nas periferias. E quanto mais periférico, quanto menos estrutura material, psicológica, financeira, mais nós vamos encontrar casos onde adultos, e olha que são adultos que não necessariamente os genitores, mas avós, tios, irmãos mais velhos que acabam abusando física e emocionalmente da criança. Então é um processo que chama a nossa atenção, principalmente de nós que estamos à frente da saúde da família, no sentido de que alguma hora tem que parar esse fluxo. Porque a gente percebe que os irmãos mais velhos acabam fazendo com os irmãos menores o que eles receberam. E por consequência serão pais e mães pregando o mesmo modelo que receberam. E eu penso que nós estamos caminhando para isso, né? As campanhas são bem claras, as pessoas já têm mais coragem de denunciar, ou de abordar aquela mãe ou aquele pai, de conversar com eles. Aos poucos nós vamos caminhando, mas os números são muito altos. Algumas pesquisas, né, em torno de 40% dos abusos contra crianças e adolescentes são abusos nesse sentido, de exploração sexual, de pedofilia, e em torno de 80% a 85% são familiares. Então, quando a gente vê uma mãe dar um tapa, um puxão de cabelo, um puxão de orelha numa criança de 2, 3 anos, na cabeça dela, ela está controlando o comportamento inadequado que a criança está manifestando. Mas, ao mesmo tempo, ela também está com um comportamento inadequado. Mas nós voltamos na história dessa mãe, é o exemplo que ela teve. E nós vamos ver mais na frente, né, os casos que levam a isso. Violência emocional.
Não raro nós vamos atender crianças com um quadro altíssimo de agressividade ou de depressão, em função da violência emocional e psicológica que sofrem de tios mais velhos, de avós. Eu já atendi uma criança que, quando ela expressava a raiva que ela tinha das reuniões familiares, é porque os tios e os avós ficavam, na época ele usou uma palavra muito interessante, né? Ficava caçoando dele. Caçoar é uma expressão muito do nordestino, né? O pessoal ali da Bahia, mais ali para cima. E eles, geralmente os maranhenses vêm todos para Goiânia, né? Foi uma região que tinha muito maranhense. E aí eu fui entender o que era o caçoar que ele estava expressando. Às vezes os tios, os avós ficavam caçoando dele, né? Expondo ele, porque às vezes ele não queria pular na piscina, ele não queria se envolver nas brincadeiras, que ele não gostava das brincadeiras. Geralmente brincadeiras que tem toque, que pega, que abraça, que empurra, crianças que são abusadas ou molestadas de alguma forma, elas não gostam. Qualquer contato físico com elas faz com que elas lembrem da dor e do sofrimento, da vergonha e do desespero que elas sentiram no momento do abuso. Então elas acabam se isolando. Elas ficam mais sozinhas, mais separadas, não se envolvem nas brincadeiras nem com crianças da sua idade, nem com pessoas, por mais que elas gostem dessas pessoas. Maus tratos, nós vamos ver uma série de maus tratos, né? Desde um puxão de cabelo, um puxão de orelha, a um tapa no rosto, passar da hora de alimentar. Não tem hora para a criança almoçar, não tem hora para a criança jantar, e não necessariamente porque falta o material básico para alimentação, é porque realmente não tem um fluxo, não tem um processo constante de que essa hora é a hora da janta, essa é a hora de dormir, essa é a hora de tomar banho. A criança precisa disso. Ela precisa de ter um processo em etapas para que ela mesma construa a sua disciplina. Nós não vamos impor uma disciplina educacional clara se for à força. Exemplo disso, vamos pegar um exemplo bem drástico, que são os presos, né? Quem está nas prisões. Eles não saem de lá melhores, porque é uma força disciplinar agressiva, de exposição, desrespeitosa e sem nenhum afeto. Ah, mas eles estão lá porque merecem? Não é essa a questão. O que eu estou dizendo é da forma como nós estamos lidando com a nossa criança aqui de fora, que potencialmente são crianças que poderão se tornar jovens que estarão presos um dia. Pelo processo que nós estamos afastando as crianças do afeto, do amor, do respeito principalmente. A criança, ela merece respeito, ela não é um adulto em miniatura, ela é um ser humano que precisa de tudo isso. Ela precisa de amor, de afeto, de disciplina educacional. Porque muitas vezes, nós já falamos disso aqui algumas vezes, eu dou um objeto para uma criança para ela parar de chorar porque eu não sei lidar com o choro dela. Eu não tenho maturidade suficiente para dialogar com ela, porque naquela hora não é hora do celular, aquela hora é a hora do almoço. Então eu prefiro deixar ela almoçar com o celular. Só que depois eu quero tirar o celular e eu não consigo, porque ela teve um comportamento reforçado na hora do almoço para comer com o celular na mão. Então, o abuso, ele vai acontecendo numa proporção tão desenfreada que nós não sabemos onde começou e como contornar isso. E o mais delicado é que a criança
abusada por terceiros, que seja amigo da família, que seja um vizinho, que seja alguém que chegou depois da família, ela confia nessa pessoa porque ela não teve o afeto, o respeito e acolhimento em casa. Confuso, né? Mas é assim que acontece. Às vezes ele está tão sem acolhimento em casa, que o primeiro que lhe dá atenção, que te oferece confiança, a criança aceita como uma coisa que ela não tem. E muitas vezes nós vamos ouvir de abusadores, de agressores, que a criança que ocasionou isso, ela não tem essa maturidade. Ela não vai desenvolver um ambiente, uma situação que leve o adulto a abusar dela. É o contrário, nós é que temos que oferecer um suporte para a criança. E no meio disso tudo, nós já tivemos casos de que o conselho tutelar não consegue, a polícia não consegue e essa criança continua convivendo no mesmo ambiente que o seu agressor. Estamos melhorando? Sim, com certeza, mas ainda precisamos melhorar nossas políticas de acolhimento, os nossos abrigos, profissionais capacitados. E nós só vamos melhorar isso à medida que nós vamos tomando consciência e agindo sobre essa situação, né? A negligência, o tratamento negligente, são os exemplos, né, da alimentação e de não ter hora para tomar banho. Nós vemos um grande número de crianças em mesas de bares, junto com os adultos que estão ingerindo bebida alcoólica, que estão fumando, que estão presentes em várias conversas que a criança ela não precisaria de ter essa informação nessa idade. Vamos encontrar famílias onde não tem o menor cuidado em tratar de todos os assuntos, desde relacionamentos íntimos entre os adultos até a situação de um parente preso e como se fosse natural para aquela família, porque é a estrutura que ela tem. Então as crianças que crescem nesse ambiente têm uma negligência e um desrespeito na sua formação, no seu desenvolvimento psicológico. Como a criança também está em processo de desenvolvimento neuronal, né, de amadurecimento cerebral, de amadurecimento neurológico, são informações que vão impregnando nas partes orgânicas e que depois vão se manifestar emocionalmente. Então, se nós formos observar as pessoas ansiosas, depressivas, agressivas, angustiadas, elas vão ter um comprometimento neurológico que responde no emocional e vice-versa. Porque a nossa estrutura cerebral ela vai armazenando o que nós vamos sentindo externamente e vai entrando em choque com o nosso interno. Então nós vamos ter pessoas sim futuramente adoecidas. Claro que o adoecimento hoje emocional ele não é só em função de agressões, mas de alguma negligência lá no passado. Crianças que não têm amor, que não têm respeito, que não têm um acolhimento pela família, pelos adultos que estão à sua volta, são pessoas que vão procurar ajuda em psicoterapia quando elas conseguem chegar nesse ponto de esclarecimento, ou vão reproduzir os mesmos comportamentos. Ou vão ser pessoas muito sofridas porque elas passam a não expressar também o seu sofrimento. Então a gente precisa observar
quando nós estamos atendendo uma criança e um pré-adolescente, que história que ele está trazendo? E o que tem acontecido? As nossas consultas, elas não podem ser demoradas porque nós somos poucos profissionais e temos uma fila imensa para atendimento. O serviço de psicologia é um serviço que ainda está muito aquém do necessário. Geralmente oferece-se grupos, mas tem pessoas que elas não vão se expressar no grupo. Elas precisam de um acolhimento individual e de um acompanhamento individual. E muitas vezes eles não conseguem. E aí a situação fica um pouco delicada. O que se faz? Guarda todo esse sofrimento e segue a vida. Só que uma hora esse sofrimento vai aparecer de uma forma mais radical, num surto, numa situação que desencadeia tudo o que estava guardado. Muitas vezes a criança, quando ela sofre toda essa negligência, ela não tem ainda a expressão, no caso de bebês, 1 ano, 2, não tem a expressão vocal, ela vai ser uma criança mais chorona, mais irritadiça, com menos facilidade para dormir. E porque ela vai crescendo achando que é tudo muito natural. Essa imagem que eu vi, do recrutamento das crianças para as frentes de combate. Para ela, como ela está naquele movimento, é muito natural. Alguns empunham a arma e a vestimenta até com certo orgulho, porque ele já foi, de alguma forma, levado a acreditar que isso é sinônimo de macheza, de ser forte, de ser evitado porque é uma forma de respeito, de levar as pessoas a ter medo dele. Só que nós sabemos que em algum momento esses sentimentos que foram despertados sem a devida maturidade, e entenda-se maturidade neurológica, porque essa criança, pela expressão dela, ela não tem mais que 11 anos, ela não tem maturidade psicológica, emocional e neuronal para lidar com isso. Então, todo o sofrimento de morte, de desprezo que ela cresce observando e vendo, ela tem 2 saídas. Ou ela vai aprender isso como exemplo, ou ela vai desenvolvendo um processo depressivo, a ponto de chegar um momento que vai haver um suicídio porque ela não suporta mais lidar com isso. Se pessoas adultas não conseguem, vai adoecendo de ver tanto processo de adoecimento e de morte, imagina uma criança. Então nós vamos desenvolver nessa criança algumas características que depois vão ficar muito difíceis para ela se manter. Então ainda nós temos na nossa cultura, e em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com todo avanço da ciência, nós ainda temos algumas práticas muito difíceis de entender. E tem umas que chega a dizer que são culturas, mas é uma cultura adoecida, pode ser uma cultura, não resta dúvida, né? Porque nós ainda vamos encontrar pessoas que, pelo fato de não terem como cuidar das crianças, dos filhos, distribui os filhos para os familiares. Só que esses familiares que recebem essas crianças
nem sempre as tratarão com amor e com respeito. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, já adulta, ela tinha 49 anos na época, isso deve ter uns 4 anos, que ela fez parte dessa adoção forçada. O que é uma adoção forçada? A criança ela tem que ir para a casa de alguém para que ela tenha uma cama para dormir, uma roupa limpa para vestir e uma alimentação. Isso, ou seja, é o básico de uma sobrevivência material, porque não tinha outros atrativos, muito menos um acolhimento. Então, o sentimento de repulsa que ela tinha pelos pais que fizeram isso, porque ela tinha que ir para a casa da tia que morava na cidade, porque era onde ela ia poder ter um futuro melhor, né? Os pais diziam isso para ela. Era uma coisa que ela tinha guardado durante 49 anos, 45, porque ela tinha 4. Então, às vezes, não necessariamente os pais estão sendo negligentes, mas eles não têm uma outra forma a não ser entregar os filhos para os parentes criarem. E nós vamos encontrar, sim, ainda hoje, crianças que, porque saíram da casa dos seus pais e estão na casa dos parentes, elas são tratadas como um ser menor, menos valorizado, menos atendido, menos gente. E é muito triste nós percebermos isso, saber que isso existe e tem hora que sentimos meio sem saber o que fazer. E muitas vezes a gente acaba ficando com uma pena no inicial e depois nós ocupamos a nossa cabeça e os nossos sentimentos com outras coisas. Mas isso existe muito, num número muito grande. Já não era para termos mais a prostituição infantil, infanto-juvenil nas grandes rodovias, mas ainda temos e muito. E aí temos grande número de morte, porque após serem abusados, tanto meninas quanto os meninos, principalmente eles estão numa fase de expressão, né? Eles acabam sendo mortos. Então a gente precisa olhar com mais coragem para isso, com mais coragem para fazer algo diferente, algo que tenha um processo final melhor. Tem alguns segmentos sociais que fazem trabalho bastante interessantes, né? Algumas ONGs, algumas escolas especializadas, grupo de profissionais, Ministério da Educação, tentam ver uma forma de acabar com isso. Ou pelo menos da gente ver os agressores orientados. Nós vamos encontrar o trabalho infantil explorado pelos próprios pais. As crianças vão para a rua, vender balas, pedir, lavar carro, fazer uma série de coisas, porque elas são pressionadas pelos adultos que cuidam, né? Cuidam aí, entre aspas, porque eles têm que chegar em casa com um produto, que seja dinheiro, que seja um bem material, que seja alguma coisa. E nisso eles são reforçados a mostrar que são gente grande. E aí nós estamos perdendo as nossas crianças no sentido de serem ainda necessitados de acolhimento e não de exposição. Necessitados de respeito, de uma busca para que tenhamos adultos melhores, mais autoconfiantes, mais estáveis. São números que nós precisamos reverter. Então a gente precisa estar muito atento
nas nossas consultas, nas crianças que estão por perto de nós, né? Em quem é professor. Um grande núcleo que encaminham as fichas de notificação de violência contra criança e adolescente é a escola. E muitas vezes essa mesma escola, ela não tem estrutura para acudir essas famílias. Muitas vezes as notificações elas se perdem porque não tem uma continuidade em função de estrutura que não está estabelecida, de profissionais que não existem para o atendimento. Mas mesmo assim, temos que continuar. E muitas vezes a criança chega na consulta com esses sinais. Só que a mãe, por um motivo ou outro, ou a avó, ou a madrinha, quem quer que leve para a consulta, elas focam numa única possibilidade. Ah, ele tá comendo mal. Só que esse comer mal, ou tá comendo muito, ou come toda hora, né? Não tem uma regra, é porque tem outros comportamentos muito escondidos, muito guardados, que essa criança não conseguiu expressar por uma pressão, por medo de outro castigo. E aí, o que nós vamos fazer? Se nós perguntarmos assim, quando aconteceu? Como é que tem acontecido em casa? O que foi que... Provavelmente essa pessoa que levou essa criança para uma consulta não sabe dizer. E aí a gente fica, né, tratando um sinal, um sintoma. E a causa, ela nunca vai ser descoberta, talvez durante os 40 anos. Ou se a criança, né, consegue chegar no serviço de atendimento psicológico, talvez seja possível entender isso e atuar. Tem consultas, né, que nós vamos ser chamados, principalmente os psicólogos e assistentes sociais, porque a criança não dorme direito, ou tem um sono agitado, acorda no meio da noite chorando. O adulto que a levou na consulta diz que ela tem medo de tudo. Sim, porque uma criança que sofre um abuso e ela não sabe o que está acontecendo e ainda é pressionada a não dizer para ninguém, inconscientemente o medo vai tomando conta. Medo do escuro, medo de quando a pessoa que chega em casa, ela se retrai, ou ela não pode nem se retrair, porque senão ela vai deixar descobrir que está acontecendo alguma coisa. Distúrbio da fala, ou uma gagueira, erros na fala. De repente a criança começa a ter um distúrbio onde ela estava falando tudo corretamente, de repente ela começa a falar diferente. Infantilidade na fala, né? A fala do guti-guti, do bebezinho, né? Então é um pedido de socorro, ela regride. O distúrbio da fala é muito isso, é uma regressão, porque se ela pensa, se eu regredir, me tornar um bebê que precisa de cuidado, alguém vai cuidar de mim. Só que o que a gente faz? A gente briga e chama atenção sem saber por quê, o que estava acontecendo. E o que mais grave ainda pode acontecer é de que um adulto sabe, mas por algum motivo também não denuncia e não pede ajuda. Ou por pressão,
ou porque não pode perder a renda que essa pessoa traz para casa, a manutenção da casa, e aí fica ficam duas violências, né? Uma de um abuso sexual, um abuso de agressão, e um outro abuso de um retraimento emocional, psicológico de uma pessoa que, mesmo sabendo da situação, não pode expor. E não é raro nós encontrarmos isso. E aí a família inteira adoece. Uma família onde o provedor, que seja o pai ou a mãe, chega em casa bêbado, agredindo verbalmente ou com agressividade física, ninguém vai denunciar. Por isso nós temos um grande número, elevadíssimo número de violência doméstica. E nessa violência doméstica, pai, mãe, filhos, quem estiver dentro de casa. Então esse adoecimento, ele é frequente. E o que acontece? O que nós estamos tratando? Nós estamos tratando tão somente as alterações emocionais e físicas com antidepressivos. Nunca se ganhou tanto dinheiro, principalmente durante a pandemia, porque se eu tenho uma aversão por quem está na minha casa, porque ele me agride de alguma forma, na pandemia eu não podia nem sair. Eu não podia jogar bola, porque eu não estava indo para a escola. Eu não podia brincar com os meus amigos, porque eu não posso ir para a rua. Eu não posso brincar em casa, porque eu não posso fazer barulho. O que sobrou para essa criança e para esse jovem? Serem agressivos verbalmente, chorar e adolescentes se matando. Ainda é muito triste o número de suicídio entre adolescentes. E alguém fala assim, o que essa criatura tinha para se matar? Essa criatura provavelmente tem sofrido abuso desde que nasceu. Ela pode ter sido filho de uma puérpera com depressão pós-parto. Ela pode ter sido uma criança não desejada desde a hora que a mãe falou para o pai que engravidou. Então, adolescente que se mata, ele tem motivos sim. Ele só não tem motivos que nós conhecemos, que nós medimos, né? Porque nós medimos o bem-estar por comida, casa para morar, roupa lavada, o celular, a televisão, TV por assinatura. É isso que a gente mede como ele tem tudo, não lhe falta nada. E o que mais assusta a gente, abuso infantil não acontece somente na pobreza, tá? Provavelmente, grande maioria das pessoas que vão ver essa aula, que vão ouvir esse vídeo, vão falar a mesma coisa. Abuso infantil não acontece na pobreza, só na pobreza. Não é porque é o pobre, está na periferia. Nós vamos encontrar pessoas altamente violentadas nas suas características de pessoa, como é, em classes sociais, né, em quem não tem carência material. São os bullying, o cyberbullying, os desrespeitos pelo jeito de ser emocionalmente, pela escolha afetiva, pela escolha homossexual. Então, tudo isso vai acontecer. Então, nós temos que estar alertas, não só
para as crianças da periferia que chegam nos nossos postos de atendimento da saúde básica. Nós vamos ter contatos com pessoas na escola, no trabalho, de que sofrem isso também. Então, quando nós não estamos bem, nós caminhamos somente pelos extremos. Ou está tudo muito bem, ou está tudo muito mal. Nós não somos capazes de chegar a um equilíbrio, a um meio termo, né? Ou a criança sente uma confiança tão grande nela mesma de que está tudo bem, de que ela vai dar conta de resolver, e isso pode ser no momento de agressividade, ou ela perde a confiança em tudo. Ela não dá conta de nada, ela não consegue fazer nada, e aí ela vive um conflito muito grande. Porque quando ela diz que não consegue fazer nada, vem um adulto e cobra que ela faça. Ou então ela quer fazer coisas que naquele momento ela não teria maturidade para fazer, mas ela tem uma autoconfiança exagerada. E muitas vezes nessa autoconfiança exagerada é onde nós perdemos a nossa criança. São crianças que começam a sair do mundo de violência que elas sofrem e praticar violência em outros. São crianças que vão para a rua, são crianças que começam a cometer pequenos crimes e daqui a pouco nós perdemos a criança mesmo. Ela já deixou de ser uma criança no que se refere à maturidade emocional, embora fisicamente ela seja uma criança, e perante as nossas leis também. Por isso nós vamos começar a perceber crianças com comportamento rebelde e desafiador. E aí, quando ela vai para um médico, para um psiquiatra infanto-juvenil, entra com medicação para rebaixar o humor quando ele é rebelde e desafiador. Nós simplesmente aplacamos o sintoma que ela está manifestando de que algo não está bem. Nós já falamos aqui em outros momentos, né? A criança traz traços de personalidade e junto com o meio em onde ela convive, o ambiente que ela recebe como acolhimento, vai fazer com que ela manifeste comportamentos mais ou menos equilibrados ou não. Por isso nós precisamos de escutar a nossa criança. Só que a gente não está conseguindo fazer isso, porque a gente também não tem quem nos escuta, porque nós não aprendemos a nos escutar. Às vezes, e grande maioria das vezes, nós temos medo de nos ouvir. Eu não quero nem saber o que tem dentro de mim. E aí eu ligo no automático e vou indo. E lido no automático com a criança do mesmo jeito. Aí eu quero que uma criança que está chorando cala a boca. Aí eu bato nela para ela calar a boca. Aí ela vai chorar mais, claro. Ela foi agredida. Ela está sentindo dor. A criança não quer abraçar alguém, eu chamo ela de boba, de falta de educação e eu brigo que ela abrace uma pessoa. Ela não confia mais em abraço. Foi através de um abraço que ela recebeu um abuso. Ou às vezes alguém pega ela no colo e a incomoda. Porque para ela o contato físico é ruim. Ainda mais durante uma pandemia que nós aprendemos que nós não podemos ter contato com ninguém. Que o abraço ainda é um meio de transmissão do vírus. Então nós vamos ter momentos onde a criança está agressiva, deprimida e a ponto de os adultos que cuidam dela levá-la para o médico exatamente por isso.
Porque a polaridade entre agressão e depressão é assustador. E em vários momentos do dia acontecem esses contrastes. Não é um dia ela está deprimida, outro dia ela está agressiva. Às vezes ela está deprimida e agressiva no mesmo dia. E nós sabemos biologicamente o desgaste que tem isso para as nossas estruturas cerebrais, as mais internas. E aí vai se tomando uma proporção muito grande. Quando a criança está na escola, quando ela já está em idade escolar, ela já não tem concentração. Porque ela entra no mundo dela, se desliga, e aí os professores vão dizer que ela não está prestando atenção porque ela está fugindo desse mundo. Ela vai para o mundo dela, ela vai para o interno dela, onde ela não quer ter contato com ninguém. Um filme, uma animação muito interessante da gente perceber tudo isso, o que acontece numa criança, e olha que não é nenhum abuso, é só uma mudança, é o filme Divertidamente. Ele é menos pesado. Ele mostra o que acontece quando nós perdemos alguma coisa. Mas tem outros filmes muito, muito, muito tensos, densos e assustadores. Eu diria sombrios, quando se fala de abuso infantil. É muito doloroso assistir esses filmes, porque a gente sabe que o filme só existe porque existe a realidade. E no último grau, e nem todas as crianças vão apresentar isso, é um transtorno de estresse pós-traumáticos. Onde, o que é um estresse, né, pós-traumático? Que transtorno é isso? O que acontece? Eu sofri uma situação tão agressiva, tão violenta, que durante um período de até 3 meses, eu sinto como se esse acontecimento estivesse repetindo. Imagine nós sofrendo um assalto à mão armada. Isso é um estresse. Imagina que daqui 1 mês eu estou lembrando disso e eu entro num surto ou numa paralisação, como se eu estivesse de novo com a arma na minha frente. E nós somos grandes, né? Somos adultos. Imagina uma criança que ela está dormindo e ela acorda num desespero, como se ela estivesse sofrendo ela está sentindo a mesma coisa que ela sentiu quando ela foi abusada. Ela está sentindo a mesma coisa quando alguém bateu nela, ela sofreu uma agressão física e a pessoa ainda disse: e se você contar para o seu pai ou para sua mãe, você vai apanhar de novo. E aí vem todos aqueles sintomas que nós já falamos que são, né? Os efeitos físicos imediatos, né, do abuso pode durar uma vida inteira, como sequelas. E eles precisam ser valorizados. Nós precisamos aprender que o choro ainda é uma emoção primitiva e o que manifesta a nossa mais profunda dor. Tem gente que diz que a criança está com birra, mas nós precisamos observar o que é um choro de birra, o que é um choro de pedido de socorro, o choro de uma dor. E às vezes até a birra é uma dor, sim, porque às vezes ela quer uma coisa
que a gente diz para ela, não pode ser agora, não pode ter. A dor da frustração. Eu quero agora, mas não pode. É uma coisa. Agora a criança ela está chorando que concretamente não tem motivo, mas o choro dela tem. E o que tem acontecido? Ou a gente põe a criança na frente da televisão, ou dá o celular para ela, ou dá uma coisa para ela comer. Aí ela aprende que toda vez que ela sofrer, se ela comer, passa. Aí ela realmente vai ficar obesa. Ou ela passa a não comer porque ela não quer nem sentir cheiro. Sabe quando a gente está assim com o estômago ruim, aquele mal-estar gástrico, que até o cheiro da comida nos enjoa? A criança, quando ela sente um cheiro que tem a ver no momento que ela sofreu uma agressão, esse cheiro ela vai guardar. É uma memória. Está lá no nosso cérebro, é uma memória que quando ela sente o cheiro, ela revive a situação. Do mesmo jeito que a gente lembra da avó com um pão de queijo e um cafezinho quente, nós vamos lembrar de coisas ruins quando aquele cheiro estiver relacionado com uma coisa ruim que aconteceu. Hoje não se usa mais, mas quando eu era criança, né, nós tínhamos aquela flor amarela que eu nem sei como ela chama. De tanto que a gente ouviu dizer que era cravo de defunto, ficou cravo, eu não sei como é que aquela flor chama. Hoje não se usa mais isso, porque o cheiro daquela flor é cheiro de velório. Automaticamente você lembra de quem morreu, no velório que você estava, de uma pessoa querida, de um ente querido, e quantas mortes nós tivemos. Então, junte-se a tudo isso que nós estamos falando, de abuso, de maus tratos, de negligência, com a morte de uma pessoa da família. Eu penso que nós temos que nos preparar muito para atender crianças. Psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, nós precisamos desenvolver uma escuta qualificada, amorosa, porque ainda vamos ter muitos acontecimentos envolvendo crianças, por que não adultos? Nós temos ouvido muitas histórias que precisam de acolhimento. Vamos resolver as dores do mundo? Não, mas quando nós ouvimos os sentimentos trazidos por essas dores, de alguma forma a pessoa vai se fortalecendo procurando uma saída saudável, porque suicidar também é uma saída, porque o suicídio na verdade é colocar um fim naquela dor, e às vezes a gente tem uma dificuldade, né? O que a gente pode fazer? Nós estamos conversando algumas coisas, mas tem umas ações interessantes, né? Reforço nas políticas de acolhimento e orientações para crianças e adolescentes molestados. Assistência a adolescentes em alto risco para completarem a escolaridade. Tem pré-adolescentes que não terminam, né? Eles param de estudar, principalmente se eles sofrem bullying na escola. E aí eles sofrem bullying na escola, chegam em casa e não tem um suporte, não tem um apoio nem um acolhimento. Eles ficam perdidos. Eles começam a se achar como menos valorizado ou menos valoroso. Redução da disponibilidade do álcool através da promulgação e aplicação de leis de licenciamento de bebidas, impostos e preços. Isso até acontece, mas o que a gente percebe? A própria família, eu até deixei isso para a gente averiguar isso, né? Refletir um pouquinho sobre isso. Nós temos tudo isso, só que a própria família hoje é uma porta de entrada para as drogas lícitas e ilícitas em casa. Então, nós vamos ter esse problema. O que nós podemos fazer? Ouvir as crianças
e oferecer um mínimo de acolhimento, para que mesmo no em frente a essa situação, eles consigam perceber que eles podem fazer diferente. Restringir acesso a armas de fogo. Temos também leis, mas temos também uma facilidade em adquirir essas coisas. E aí, não raro, nós vamos ver alguns acidentes trágicos. Melhorar a nossa escuta para com as crianças, pais e cuidadores. Aí vem uma pergunta: como é que nós vamos melhorar a escuta com pais e cuidadores, sendo que às vezes nós estamos falando exatamente com o molestador, com o abusador? Delicado isso. Mas às vezes a forma como nós orientamos, falamos e conversamos, talvez a gente consiga despertar nessa pessoa algo que ainda ele não tinha percebido que é possível, que é o amor próprio e o amor pelo próximo. O respeito, a necessidade de acolhimento entre todos. Provavelmente a gente conseguiria, tocar o coração e principalmente despertar as pessoas para responsabilidades dos atos. Promover programas e preparação para a redução de gestações indesejadas e não planejadas. Claro, se nós estamos falando com uma menina de 15 anos, um pré-natal, onde a gravidez dela é resultado de um abuso de um padrasto, de um tio, do irmão mais velho, de alguém que ela não pode falar quem é. Como é que nós achamos que ela vai criar essa criança? Vai precisar de muita resiliência, de ser uma pessoa muito resiliente, muito autoconfiante para que ela crie essa criança sem negligência. E quanto mais cedo as meninas engravidam, os meninos se tornam pais, mais negligentes eles são, porque eles não têm maturidade. Não tem como nós exigirmos responsabilização de alguém que não teve maturidade para desenvolver. Isso é processo, né? Isso é processo, isso é educação, isso é graduação, cada dia uma coisa diferente para a gente aprender. Então não tem jeito da gente mudar a nossa sociedade daqui 20 anos se nós não começarmos agora com quem tem 3. Porque daqui 20 anos ele vai ter 23 e ele é um sujeito da história da sociedade. Então são essas reflexões que é importante de nós fazermos, porque senão nós vamos repetir um discurso que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, como eu vi ontem uma mãe conversando com um pré-adolescente de 12 anos. A fala dela foi tão vazia que 5 minutos depois era como se ela não tivesse falado com ele. Porque aí nós transpomos para a criança e para o adolescente o controle que nós sofremos na nossa época. E a geração é outra, o momento é outro. E essas campanhas, elas precisam continuar acontecendo. As campanhas de denúncia e as campanhas de sermos formadores de novos cidadãos. Não é um papel fácil, mas ele deve ser pensado para ser realizado se quisermos que as pessoas sejam melhores daqui a um tempo, né? De que a transformação social vá acontecendo de uma forma positiva. Treinamento de habilidades para a vida, ela pode começar sempre. Sempre. Nunca foi tão preciso e necessário e urgente
treinarmos habilidades para a vida como nós estamos fazendo agora, e se não estamos, precisamos, porque nós estamos passando por uma pandemia, e após pandemia nós temos uma diminuição do poder de compra muito maior do que nós já estávamos acostumados com a inflação. Nós temos pessoas com necessidades materiais no maior número, muito maior do que nós já conhecíamos. Pessoas sem moradia, porque o desempregado não tem como pagar aluguel. Mas também vimos pessoas descobrindo habilidades e criatividades que eles nem sabiam que tinham. Então nós precisamos despertar em nós, além da resiliência, o poder criativo que todos nós temos, inclusive para sermos habilidosos para lidar com quem está chegando até nós. E eu quis trazer o cartazinho de maio, né? Para que esse cartaz ele seja lembrado por nós e usado por nós constantemente até ele não ser mais necessário ser utilizado como uma campanha. Aliás, nós temos campanhas todos os meses do ano para algum assunto. E eu penso que à medida que nós formos nos tornando senhores dos processos sociais e nos responsabilizando e nos fazendo o que melhor estiver ao nosso alcance, nós teremos uma sociedade bem equilibrada. Esse é o nosso desejo, é a nossa preocupação, e que possamos realmente termos um maio sem ser preciso lembrar das vítimas de violência infanto-juvenil. Muito obrigada, um bom dia a todos.